Muito boa noite, está começando mais um Júlio César 8h30, aqui pelo seu canal do YouTube e também pelo Facebook, no oferecimento da Uniaselv, Universidade com qualidade à distância, polo em Lauro Miller, na Rua Orleans, edifício Piemonte, e também do Sindicato das Indústrias do Carvão de Santa Catarina, o CIESESC. Hoje, aqui no Júlio César 8h30, eu tenho a honra e o prazer de receber no nosso humilde estúdio, ele que é pai da Manuela, da Gabriela, do saudoso Bruno, jornalista lauromilense Salvador dos Santos. Boa noite, Dodô. Boa noite, Júlio César 8h30. Que satisfação poder estar aqui contigo. A satisfação é toda nossa, né? E se você viu, eu falei Salvador dos Santos e depois disse boa noite, Dodô, é porque a gente tem um vínculo, né? Um vínculo parentesco e o Salvador é carinhosamente conhecido pelos primos como o Dodô. De onde é que veio o apelido Dodô? Não sei. Não sabe? Não sei. Desde criança, desde Itanema, né? Itanema. Eu sempre tive esse apelido e todas as pessoas que me conhecem daquela época me chamam de Dodô. E eu, desta maneira, aceito o cumprimento. Bom, o meu pai, né, era tio do Dodô, né? E ele sempre dizia, né, que o Salvador, depois que foi para Florianópolis, ficou granfino de fato, porque o avô do Dodô era sogro dele, né, e falava assim nesse tom bem grave, igual a voz do Dodô, e dizia que o Salvador, olha só, Salvador dos Santos, né, o Salvador das almas já é muita coisa, agora Salvador dos Santos é tudo de grande, né, nessa coisa eclética. Eu, quando fui para Florianópolis, sim. Conheci o padre Pedro Keller lá na Rádio Guarujá, ele apresentava um programa lá da Catedral, né? Lá de Florianópolis. E ele, quando me cumprimentou a primeira vez, disse: Salvador dos Santos. Isso não é nome, isso é uma missão. Falar em padre, Dodô, depois nós vamos voltar aqui, depois nós vamos voltar aqui em Morro da Figueira, Itanema e tudo mais. Você teve uma passagem pelo seminário, né? Sim. Aos 11 anos de idade, assim como mais de uma dezena de garotos aqui de Lauro Miller, entre os quais eu acho que uma dezena só de Itanema. E um do Barro Branco aqui que sim, você fala? Do Barro Branco, vários, né? Sim. Do Guatá, daqui, mesmo da sede. Mas de Itanema, no primeiro ano que eu estive lá, quando eu tinha 11 anos de idade, nós éramos em 10, só de Itanema. Então eu tive sim. Qual seminário? No seminário Padre Damião, em São Bonifácio. São Bonifácio. Tivemos uma passagem por lá. Passou pela SATIC também? Passei pela SATIC. Eu até brinco com os meus colegas, nós temos um grupo de ex-seminaristas daquela época que se reúne no mínimo 2 vezes por ano. Pessoal aqui do sul do estado. E eu até brinco com eles, né, que se um de nós tivesse se ordenado padre. Ordenado padre, com certeza o Francisco não estaria lá. Com certeza. Com certeza, absoluta. Seria um de nós. Seria um de nós. Dodô, nascido no Morro da Figueira. Não. Não? Não. Nascido onde? Nascido entre o Palermo e Farroupilha. Onde é o Portão Rio Queimado. Eu não sei hoje ali, porque ali hoje não existe nada. É uma propriedade de alguém, mas que eu não vejo nenhuma construção lá, nada Estudou físico. Em qual a tua primeira escola? A primeira escola foi em Itanema. Itanema. Que eu nasci ali, mas acho que com poucos meses, naquele período, o pai, que trabalhava aqui na Companhia Barro Branco, foi transferido lá para Itanema, lá na famosa Caixa 5. Né? O pessoal da época deve lembrar. Então eu fui criado lá em Itanema, onde fiquei até os 13 anos de idade. E daí a sua passagem dali do Itanema para o seminário ou para a SATIC? Para o seminário. Seminário primeiro. Primeiro o seminário, depois eu vi que o seminário não era o meu... Não haveria o melhor desempenho. Não era a tua praia? Não era a minha praia. E eu gostava de uma certa liberdade que lá não tinha. Então resolvi sair e tive a liberdade em casa também de decidir de ir para então estudar lá na SATIC. Foi isso que eu fiz. Aí foi para a SATIC. Onde fiquei também pouco tempo. Não chegou a se formar na SATIC? Não. Eu não fiquei porque eu fiquei acho que de um ano para o outro e tive a infelicidade na ocasião, quando eu tinha 13 anos apenas, que a mãe faleceu e eu perdi o entusiasmo de permanecer lá na SATIC e voltei para casa. Salvador, até mandar um abraço para o Vande lá em Joinville, que deve estar nos assistindo, né, que pediu para a gente falar desse pessoal da SATIC. Cardoso. Vanderlei Cardoso. Mandar um grande abraço. Nome de artista também. Nome de artista, Vanderlei Cardoso.
O Zé Cardoso botava todo nome de artista, né? E o nome de grandes estadistas, inclusive imperadores. Imperadores de Roma. É. Dodô, e pessoal que não conheceu, né, mais jovem, para você que está nos assistindo, Salvador dos Santos foi apresentador do RBS Notícias nos anos dourados da Rede Globo de televisão, quando a RBS TV, né, apresentava a programação da Rede Globo de televisão aqui, e ele, a distância não importava, porque o que valia era o que ia para o vídeo. Ele dividia a bancada em Santa Catarina com o Rio de Janeiro, com o Cid Moreira e com o Sérgio Chapelin, dentre tantos outros apresentadores. E o Dodô era a cara da RBS. Então você queria colocar a RBS, botava a imagem. Dodô, essa imagem te projetou longe, né? Sim, inclusive, quando foi lançado o DC, o Diário Catarinense, né, o jornal impresso, sim. Desculpe que eu estou meio resfriado e uma certa dificuldade de falar. Então, quando foi lançado o DC, havia toda uma campanha pronta lá em Porto Alegre para a demonstração para o seu Maurício, que é o Silotsky, né, que era o dono da RBS. Uhum. E ele, ao ver a campanha que ia ser lançada em Santa Catarina, com uma figura de lá, do Rio Grande do Sul. Logo que ele fez, joga fora, chama o Salvador. E eu fui, então, para Porto Alegre algumas vezes para gravar a campanha de lançamento do Diário Catarinense, que foi feita toda com a minha fachada, né? Sua fachada. Exatamente porque na época eu representava o jornalismo da RBS aqui no estado. Mas esses seus dotes, a sua vocação, passou primeiro aqui pelo sul de Santa Catarina, através da Rádio Guarujá de Orleans. Comecei ali. Eu tive na oportunidade, eu tinha 17 anos em 1971 e me convidaram para fazer um teste. O pessoal lá da rádio havia arrendado a emissora para o Gil Correia, eu acho que era o nome dele, que era de Tubarão, um grande locutor, inclusive, baita vozeirão. E o Gil precisava de alguém mais, inclusive jovem, apesar de que havia lá alguns jovens, né, na época, entre eles o José Alberton, que até hoje mora aqui em Orleans, né? Sim. O Ângelo Alberton, que era irmão dele também, os dois pai do trabalhavam lá. Rodrigo Hilbert. Isso. O Guaraci também trabalhava lá, e outros, né? E aí, mas quiseram botar um garoto, e chamaram então para o teste, e eu fui, entre outros colegas lá, amigos de Orleans, garotos, fomos lá fazer o teste. E eu acabei, então, tendo a oportunidade de entrar para o rádio pela primeira vez ali em Orleans. A Rádio Guarujá de Orleans. Rádio Guarujá de Orleans, em 1971. Portanto, faz 50 anos que eu passei por lá, fez agora em 2021. Depois você foi para o oeste de Santa Catarina, o que te levou para aquela região? O que me levou para Campos Novos foi o seguinte, eu havia passado uma vez lá pelo oeste, eu gostei muito do oeste, aliás, eu gosto muito do oeste catarinense. Uhum. E eu passei em Campos Novos e gostei da cidade. Cidade charmosa. Cidade gostosa lá. Uhum. E aí eu disse, brincando lá para uma pessoa conhecida na época, que era meio parente minha, de que se a rádio me quisesse lá, eu iria trabalhar lá. Mas é porque eu havia pedido já para sair da rádio aqui. Da Guarujá. Da Guarujá. Apesar dos poucos meses que eu tinha de profissão, eu pedi um aumento, não me deram, então você não merece que eu fique aqui. E fui para Campos Novos. Mas antes, eu fui fazer um teste da Rádio Eldorado e nem abriram para o teste para mim. A Rádio Eldorado não aceitando fazer o teste comigo, eu fui na Tubá, em Tubarão. E lá fizeram o teste comigo. Mas ficaram de mandar a resposta depois, se havia passado ou não. E eu resolvi que nesse período, então, entre a resposta da Tubá e o convite da Rádio Cultura de Campos Novos, eu resolvi ir para Campos Novos. E fui para lá em agosto de 72, lá para Campos Novos. Uhum. E foi realmente uma bela decisão ter ido para lá. Uma cidade que eu tenho certeza que muita gente lá, até hoje, se você perguntar, dizem que o Salvador é Camponovense. É verdade. Não, enfim, você foi novo, né? Muito novo para lá. Garoto, 18 anos. Eu tinha 18 anos. 18 anos. E acabou, inclusive, formando família. Lá você encontrou o grande amor da sua vida, a Dirlene, mãe dos seus 3 filhos. Conheci a Dirlene. E não morei muito tempo em Campos Novos. Em 2 ocasiões que eu fiquei um período e saí, por motivos outros também. Eu fui para o Exército, depois fui para Curitiba,
Aí voltei, né, que eu trabalhei no laboratório Achei um período, e voltei para a atividade lá em Campos Novos, e aí fiquei então por 1 ano e meio, depois mais 2 anos. Só que eu casei lá, né? E as minhas 2 filhas nasceram lá, levei para nascer lá. Por uma série de fatores, né? Apesar que eu já morava em Florianópolis, tive excelente atendimento, mas eu achei que, em função da família dela, mãe, etc e tal, né? De querer que na certidão constasse que elas eram Nasceram lá. campo-novenses? Campo-novenses. Campo-novenses. É. Uhum. A Manuela e a Gabriela. Manuela e Gabriela. Uhum. Nasceram em Campos Novos. É. E o Bruno nasceu em Florianópolis. Dodô, mas você assim, vamos assim dizer, um garoto vindo de outra região, do sul de Santa Catarina, meio radialista, meio galã, tal. Como é que foi o Galã negócio? é por sua conta, né? Não, mas na época com certeza, né? E hoje ainda. Mas assim, Dodô, o que eu quero dizer é que o pessoal lá do Oeste, assim, né, meio... Como é que foi o relacionamento com a família da Dilene? Te aceitaram? Muito bom. Te aceitaram bem? Muito bom. Eu desde o dia que cheguei em Campos Novos, e por isso que eu quis ir para lá, eu sempre tive um relacionamento sensacional lá em Campos Novos. E me dei muito bem, tanto com as pessoas da família quanto de outras famílias. E eu tive, né, também assim, outros contatos antes da Dilene lá. E obviamente que foi assim uma receptividade comigo em Campos Novos, é tanto que eu digo, muita gente, aquele pessoal mais antigo, se perguntar para ele de onde é que é o Salvador, eu vou dizer, o Salvador é camponovense, né, com pouco período que eu morei lá. Uhum. Mas assim, a prática que eu fiz na rádio e a maneira como eu conduzi a minha vida no período que estive lá, Sim. realmente para mim foi uma satisfação e tenho. Eu vou a Campos Novos e sinto em casa. Tudo isso poderia ter acontecido por aqui, tanto na Rádio Cruz de Malta em Lauro Miller, você não tentou? No tempo ali do Monsenhor? Quem era o gerente da rádio na época? Aqui? Era, em Lauro Miller, eu não sei. Não lembro. Não teve oportunidade nenhuma aqui. Não, eu não procurei. Certo. Eu não procurei E também nunca me convidaram. Certo. Aí foi ali na Guarujá, o primeiro momento que você pediu para ficar, também negaram, então quer dizer, você foi fazer o que você tinha que fazer lá fora, né? Santo de casa não faz milagre. Não, na verdade é o seguinte, eu era um aprendiz realmente. Eu era um garoto aprendiz com 17 anos, que trabalhei poucos meses, queria aumento, porque era um profissional que... Não, mas peraí, você está aprendendo? Eu disse, se você não quer ficar comigo e não pode ficar comigo, não pode me pagar, então eu saio. Isso aí. Mas assim, eu fui arrogante demais, coisa que eu não faria hoje, né? Depois de 50 anos. Mas a gente, quando é novos, a gente dá essas atiradas, né? Vai que dá certo. Verdade. Né? Vai que dá certo. Salvador, de lá de Campos Novos, você foi para Porto Alegre para trabalhar no grupo RBS? Não, eu fui para estudar, na verdade. Eu fui para estudar em Porto Alegre. E eu fiz um vestibular aqui, rodei e fui estudar lá. Aí, como eu fazia, já era do rádio, e para mim seria a minha profissão do tempo de estudante apenas, eu fui trabalhar na Rádio Caiçara. A Rádio Caiçara era uma rádio AM, que eu acho que ainda existe, uma excelente rádio, era a top do momento em Porto Alegre, na Grande Porto Alegre, maior audiência, era um absurdo de audiência que a gente tinha lá. Uma rádio ao vivo, 100%, dia e noite, né? E muita música, muita comunicação, e eu era jovem ainda, tinha 22 anos quando fui para lá. E obviamente que entrei nesse ritmo, trabalhei um período, e na faculdade um colega começou a me fazer a cabeça para fazer esse teste na RBS, que teria um teste para apresentador de telejornal. E eu nunca tinha entrado no estúdio de televisão, não sabia como é que era, e eu sempre gostei de usar uma barbinha, andar meio cabeludo, e assim que eu era. Eu disse, mas não vou lá mesmo, né? E de tanto insistir, ele era genro do gerente, do diretor da Rádio Farroupilha, e ele gostava muito da minha voz. Ele disse, você tem pinta de que vai dar certo lá, vai lá, tal. E insistiu tanto que eu acabei indo. E fiz o teste, na verdade, fizemos um teste lá com 98, parece que eram os candidatos para tirar uma vaga, e desses 98 acabaram ficando 3. E eles contrataram 3. Entre eles o Eloy Zorzeto, que está lá, acho que não sei se já saiu da RBS, mas estava com a RBS até recentemente, e fazia lá o que eu fazia aqui antigamente, né, no RBS Notícias. E outro rapaz chamado Eliseu, que a última vez que eu ouvi, ele era um grande locutor também, estava em São Paulo, gravava chamadas lá para grandes canais de televisão. Eu achei muito legal. Então nós entramos naquela ocasião. Só que eu fui fazer um noticiário no Jornal do Almoço, lá na TV Gaúcha, e o Campo e Lavoura, que eu apresentava.
E esse rapaz aqui, o Zozeto, foi para o esporte e o Eliseu era para chamadas, realmente, que a voz dele é excelente. Então nós entramos, só que no ano seguinte, isso foi em 78, no ano seguinte a RBS abriu aqui em Santa Catarina. E ao abrir aqui, como eu não era muito chegado lá em Porto Alegre, não gostava, eu convenci de que eles deveriam deixar que eu viesse para Santa Catarina. E aí eu vim. Então por isso que eu vim para Florianópolis na época, desde o dia 1º de maio de 1979, quando inaugurou, o dia que inaugurou a RBS em Santa Catarina. Naquela época, a televisão aqui em Santa Catarina, tínhamos a TV Coligadas, né? TV Coligadas em Blumenau, que retransmitia a Globo. Catarinense. E a Ali em TV Florianópolis, Cultura, TV Cultura, que era, se eu não me engano, era... Já tinha o Grupo Eldorado aqui em Criciúma? Os Freitas já estavam com a TV Eldorado? Não, eu acho que não estava. Eu não estava, lembro, eu não tenho lembrança. Sim. Mas, se eu não me engano, era realmente dessa empresa, já era. Dos Freitas, né? Eu acho que era. Eu não tenho... Bom, não posso te afirmar isso. Por fim, então, você veio para Florianópolis quando a RBS comprou a TV Cultura e a Coligadas? Não, ela não comprou. Ela montou a TV Catarinense. Ela montou? Montou a TV Catarinense. Ah, então a Cultura ficou como a Cultura concorrente. era de outra rede, era concorrente. Ah, certo. A Cultura era concorrente. E até se falava na época, pô, agora vai quebrar todo mundo aí, porque, sei lá, isso aqui já vive de arrasto a televisão em Santa Catarina. E a vinda da RBS para Santa Catarina, ao contrário do que alguns imaginavam, alavancou, melhorou. Sim. Então criou corpo a comunicação de televisão em Santa Catarina e ela se expandiu logo pelo estado, né? E as outras também vendo isso, né, usaram o exemplo e foram junto. Dodô, eu sei que você é bastante reservado e não gosta muito de falar, mas assim, você sentou numa bancada que muita gente gostaria de ter sentado, nós do ramo, né? Vamos assim dizer. Isso houve um assédio muito grande de outras emissoras, de outros convites e tudo mais. Como é que foi aguentar ali em Florianópolis? Não teve aquela tentação de ir para São Paulo, de ir para o Rio de Janeiro, de ir para outros lugares? Não. Ao contrário de alguns colegas, né, que tentaram muitas vezes buscar esse mercado fora, eu não aceitei. Eu tive convite. Para ir, desculpa, para ir para a Globo, lá em 1985, por aí, eu acho que eu estava numa fase muito boa. E depois para a Band em São Paulo, tive convite. E até o pessoal lá da Globo que me convidou, disse, você não gostaria de fazer um teste conosco lá assim? Eu digo, olha, se você está me convidando para fazer esse teste, e a pessoa que estava era uma pessoa com a devida habilitação para isso, eu disse, você está me convidando exatamente porque você sabe que se eu vou lá eu vou ficar, né? Senão você nem me convidaria para ir lá fazer o teste. Ele assistiu ao jornal lá que eu estava fazendo e após então fez esse convite. Eu disse, não, eu não tenho esse perfil familiar para mudar daqui para lá. E em função da família, eu tinha na época 3 crianças, né? 3 crianças, eu matuto, que não achava que Porto Alegre era grande, eu não gostava de Porto Alegre, imagina eu vou morar no Rio, São Paulo. Então eu preferi ficar em Florianópolis, porque eu disse, vocês vão para lá arrumar um dinheiro e comprar um apartamento, vir morar em Florianópolis, eu já moro aqui, por que eu vou sair? Né? Então, na verdade, eu brinquei até um pouco com isso, não é desdenhando, né? Sim. Não é desdenhando, mas eu naquele momento, eu tive que decidir mais pelo meu foco, família, né? Então eu preferi não destoar e permanecer ali. Florianópolis já estava de bom tamanho para você? Em termos de profissionais eu poderia ter expandido muito, sim, né? Mas para o bem da família eu preferi ficar. No interior sempre é muito melhor, é muito mais fácil de criar os filhos, né? Imagina você numa metrópole como São Paulo ou como muito no Rio diferente. de Janeiro, né? O próprio trabalho do apresentador de televisão em Florianópolis, ao menos na época era conosco, né? As minhas responsabilidades com relação ao jornal eram muito diferentes do que eu teria que assumir lá em São Paulo ou Rio de Janeiro. Então eu vou ficar por aqui, porque eu sempre tive outras atividades, eu nunca fiquei numa atividade só. Eu na época eu trabalhava com rádio, eu tinha uma atividade comercial minha particular, eu tinha outras coisas que eu mexia também, que eu sempre gostei de empreender um pouquinho, né? E dessa forma, então eu achei preventivo permanecer por ali. Salvador, você acabou de responder uma das minhas próximas perguntas. Você sempre foi muito bem socializado com outras atividades.
com secretarias de comunicação social nos municípios da Grande Florianópolis. Se eu não me engano, me perdoe se eu falar alguma coisa que não é verdade, alguma coisa a ver com a área de turismo ou de cultura, com as prefeituras ali de São José, Palhoça, Florianópolis. Como é que foi esse trabalho paralelo com a televisão? Sempre eu consegui fazer isso muito bem. Num período, né? Inclusive o motivo que me levou a deixar a RBS em 1994 foi exatamente esse meu envolvimento com a política. Eu achei que para realizar essa atividade, se eu permanecesse lá fazendo o que eu fazia na RBS, eu não desenvolveria bem o trabalho que eu queria fazer fora também nessa outra área. Então, na verdade, eu fui secretário do município de São José, não só na área de comunicação, nem turismo, mas em outras pastas. Eu fui 4 vezes lá. Nunca morei em São José. E nunca fui do partido do prefeito que estava no mandato. Eu sempre fui um parceiro, né? E essa questão também de função não era grátis, não. Eu tinha uma atividade política que me dava esse respaldo, né? Eu fui diretor do IPREV, né? Na época do governo Paulo Afonso. Eu fui diretor da Fundação Educar, que era um órgão do Ministério da Educação, né, aqui no Estado. E fui do Ministério do Trabalho lá na 5ª Junta de Conciliação e Julgamento, lá no Tribunal. E fui secretário de Comunicação da UDESC. Então, eu tenho uma atividade político-administrativa bastante forte, com uma certa atividade bem... Fui ordenador de despesas, assinei muito cheque, graças a Deus, mas nunca deixei nem um pelo de rabo para ninguém pegar. Muito bem, você está assistindo o Júlio César 8h30, nosso encontro de todas as quintas-feiras aqui pelo YouTube e também pelo Facebook. Se não deixou, deixe lá o seu likezinho, ajude o canal, compartilhe, dê a sua sugestão, né, de quem você gostaria de ver aqui sentado nesse sofazinho de 2 lugares, bater um bate-papo com o Júlio César, sempre no oferecimento da Uniaselv, Universidade à Distância, aqui em Lauro Miller, no polo, no edifício Piemonte e também do Sindicato das Indústrias do Carvão de Santa Catarina. Eu estou conversando com o jornalista lauromilense Salvador dos Santos, apresentador do RBS Notícias, nos tempos áureos da Rede Globo de televisão e da RBS aqui em Santa Catarina. E a minha última atividade no jornalismo foi agora em 2017, quando eu fazia o Jornal da Noite da Band, daqui de Santa Catarina, da TV Barriga Verde. Ou falar nisso, o pessoal às vezes pode se confundir. Eu já vi esse cara outro dia ali. Você tem um irmão muito parecido, que também é da área da comunicação. E é ótimo. É um excelente locutor de rádio, apresentador de telejornal, foi da RBS também, foi da Record lá em Blumenau, ele trabalha em Blumenau. Hoje ele é locutor matinal da Rádio União, né, lá em Blumenau. E aliás, com grande audiência. Que bom. Nome? Joelson dos Santos. Grande abraço para o Joelson. Itanemense, nascido no Itanema. O Joelson, na verdade, nasceu no hospital lá em Uruçanga, mas nasceu quando a gente morava em Itanema. Ah, não. Tem um pessoal aí de 68, 69, 67, quando o Henrique Lage estava fechado aqui em Lauro Miller, as nossas mães foram nos ganhar em Uruçanga. Né? Tá lá, o Joelson está com 58 anos. Mas muita gente aqui de Lauro Miller é natural de Uruçanga por conta da maternidade do Henrique Lage, naquela época está fechado. Salvador, vamos continuando aqui. O trabalho junto ao UDESC que você desenvolve hoje. A UDESC tem uma história muito grande através da ESAG, a maior faculdade de administração de Santa Catarina, uma das maiores do Brasil, uma faculdade de pedagogia que inclusive já esteve aqui em Lauro Miller, né? O precursor do ensino à distância foi um polo da UDESC em 1997, 98, no governo do Itamar Cassiatori, quando a UDESC se instalou aqui em Lauro Miller, né? E teve um polo aqui e muita gente se formou em pedagogia, e muita professora aí que galgou alguns degraus na sua profissão graças à UDESC. A UDESC tem um trabalho muito grande na área da educação em Santa Catarina. Eu gostaria que falasse da UDESC e do seu trabalho dentro dessa instituição. Eu trabalho na UDESC desde 2004, quando eu prestei concurso em 2003, faz 18 anos que eu estou lá. A minha atividade é voltada mais exatamente para a área de comunicação. Para quem não sabe, a UDESC tem 3 emissoras de rádio FM, sendo que uma é em Florianópolis, as outras 2 são instaladas em Lages e Joinville.
E tem uma necessidade de comunicação muito grande, porque a UDESC é dividida em 12 centros de ensino em 9 cidades do estado. E nesses polos de educação à distância são 38 no estado. E agora é possível que se instale logo mais um centro de educação em Caçador, com outras faculdades lá. E existe, eu já vi uma fofoca aí, que parece que para o sul aqui prevê-se alguma coisa também. Eu estou vendo falar de alguma coisa assim. Então, a UDESC é uma instituição estadual que vive da participação do imposto de cada catarinense, e eu procuro fazer lá na UDESC o melhor que posso nas emissoras de rádio, e tenho uma responsabilidade também com muitos eventos da UDESC, né, os principais eventos, muitas formaturas, agora inclusive essas formaturas que aconteceram no período da pandemia, que todas foram via, igual nós estamos fazendo o programa aqui, via internet. Basicamente todas eu apresentei, acho que mais de 50, 60, não sei. Então é muita atividade, né? E o que eu faço é do meu jeito de fazer, como se eu estivesse numa emissora privada, emissora particular. Eu levo muito a sério o meu trabalho, né? E quando eu sou solicitado em outras atividades da UDESC, dentro da minha capacidade, da minha condição, eu estou sempre à disposição, né? E eu deixo aí um grande abraço para o senhor e para toda a sua família, né? E deixando as suas considerações finais. Pois é, Júlio. Então, quero aproveitar a oportunidade aqui para te agradecer. Primeiro, te parabenizar pela iniciativa de realizar um programa como este, dessa maneira como você faz, com essa estrutura. Parabéns aqui pelo estúdio, parabéns pelo programa, parabéns pelo seu canal, que vai se tornar muito grande, tenho certeza. E iniciativas como esta fazem com que haja engrandecimento nos personagens que vêm até aqui, como também aqueles que ficam tomando conhecimento sobre a vida desses lauromilenses que passam aqui pelo programa. Então, parabéns para você, te desejo sucesso sempre, né, em todas as iniciativas. E quero aproveitar também e mandar um abraço para os seus internautas, os seus agora espectadores aqui do canal no YouTube, porque eu tenho certeza que tenho muitos conhecidos que estão agora acompanhando, e também para aqueles que ainda não são conhecidos da gente, mas que têm admiração aqui pelo seu programa e acompanham, então, todas as semanas. Por isso, só te desejo sempre muito sucesso e que você tenha muitas alegrias, e para todos vocês, um forte abraço. E se me convidar de novo, numa outra oportunidade, com certeza estarei por aqui. A gente volta na próxima quinta-feira, se Deus quiser, no oferecimento da Exucre Uniaselv e também do CIESESC, o Sindicato das Indústrias do Carvão aqui de Santa Catarina. Até lá!